Ah, não te preocupa. Inclusive, o teu eu achei muito interessante. Vou te dar até uma sugestão de revista, de repente, para o teu trabalho. Mas eu me coloco à disposição para após o evento, quem quiser me procurar. Eu tenho tudo anotadinho, né? Tenho a minha colinha aqui para cada, para cada artigo do que eu vou ponderar. Então, não te preocupa, viu? Ô, professora, muito obrigada, tá? Porque eu tô aqui nervosa, primeira vez, então, No teu primeiro congresso. Ah, mas vai tranquilo. primeiro congresso. Eu começou com o pé direito, né? Porque esse é um excelente congresso. Eu, ao menos, sou bem fã do semiárido, assim, alguns anos apresento trabalhos, né? Modero sessões. Gosto bastante desse evento. O importante é ser contributivo, né? Não é um momento, não é um momento de falar mal do artigo. Esse momento já passou, né? Eu sempre tenho essa premissa. Esse momento passou lá na seleção do artigo, quando foi para as sessões. Agora, o momento é de pensar no que pode aprimorar, e muitas vezes o artigo está tão bem encaminhado que nós colocamos, eu ao menos, né, costumo colocar reflexões, né, e abrir para o pessoal que quiser complementar ou comentar o trabalho. Então, fica bem tranquila, né? Uhum. Ok, obrigada, professora. Podemos Nós temos começar, uma. professora? Podemos, pode ser. Então tá bom. Vamos lá, pessoal, Então, começando. Fica à vontade, professora. uhum, nós temos todos os autores aqui, né? Então, gente, eu vou dar encaminhamento agora, né? Abrindo a nossa sessão, a sessão 16 aqui do SEMEAD, e vamos seguir a ordem aqui dos trabalhos, né? Tal como estão na plataforma. Eu vou convidar a professora Vanessa a iniciar as exibições dos trabalhos, como é que vai funcionar, né? Para os que chegaram agora, nós vamos ter primeiro a exibição de cada um dos filmes, e após, eu vou fazer comentários individuais, né, na ordem que eles forem apresentados, que é a ordem oficial aqui do Congresso. Então, a gente vai começar com quando a rede social toma o controle, né, a gestão da visibilidade na era da intermedialidade, seguindo para liderança e os comportamentos de ocultação e acumulação do conhecimento, uma revisão sistemática. Após, comunicação organizacional interna no contexto de teletrabalho híbrido, o caso de uma empresa pública. E, por fim, Chicken Little, comportamento administrativo e tomada de decisão. Certo, Vanessa? Pesa a Certinho. minha ajuda aqui. Então, fechou? Dou por aberto, então, a nossa sessão. E bom trabalho a todas e todos. Vou começar exibindo então o primeiro vídeo. Partilhando aqui com vocês. Então, o nosso estudo, a pesquisa realizada, tem como nome Quando a rede social toma o controle, a gestão da visibilidade na era da intermedialidade. A pesquisa, então, foi feita por mim, Regina, eu sou aluna do PPGA da UTF-PR, e pelo professor Fernando Viana, que é professor também da UTF-PR. A gente sabe que as redes sociais, elas fazem parte da nossa sociedade, sendo um campo importante de estudos sobre indivíduos ou organizações. Pesquisas já realizadas indicam que as pessoas postam, comentam, curtem postagens nas redes sociais e isso torna o seu comportamento visível. O nosso estudo, ele explora a existência de perfis nas redes sociais chamados Spotted. Há perfis de várias organizações diferentes, principalmente universidades. Esses perfis, eles usam diferentes plataformas para gerir a visibilidade de seus usuários que interagem com uma comunidade pelo perfil. A pergunta da pesquisa, então, é: de que forma os stakeholders de uma universidade pública federal fazem a gestão da visibilidade na rede social Instagram? Sobre o perfil estudado, ele é utilizado pelos alunos como meio de compartilhar uma opinião, pedir informações sobre a universidade e flerte, que é paquera. Com quase 8.000 de seguidores, já tem mais de 12.000 publicações. Ele funciona através do Google Forms. Os alunos mandam mensagem através
dessa plataforma digital de forma anônima. Depois, os administradores compartilham a mensagem de forma pública na rede social. Após a postagem no Instagram, outros usuários comentam, marcam pessoas, curtem, criando assim uma rede de socialização. A postagem inicial ela é anônima e as demais interações elas já são feitas fora do anonimato. A metodologia da pesquisa. A gente coletou dados da plataforma Instagram, a gente fez um acompanhamento do Instagram de forma contínua, considerando que muitas das postagens somem em 24 horas. A gente coletou mais de 200 postagens que tratavam de interação entre as pessoas, os usuários, pedindo informação institucional, dúvidas dos usuários quanto à universidade, socialização e o funcionamento da página. A gente fez também 12 entrevistas semi-estruturadas com alunos e servidores da instituição de ensino. Aqui é a tabela que mostra como chegamos nas categorias de análise dos dados. Por exemplo, o entrevistado 1, ele informou que o anonimato é o que move o Spotted. Já o entrevistado 5, ele afirmou que eu gosto quando tem os comentários, né? Que as pessoas não estão no anonimato. Essas duas entrevistas mostraram para nós que anonimato e exposição são coisas importantes dentro da plataforma, e isso gerou a categoria analítica do anonimato à exposição. Já o entrevistado 2, ele destacou que usam o perfil do Spotted para engajar postagens do departamento da universidade, e isso é uma vantagem do anonimato. Esse entrevistado, então, ele era estagiário de um departamento e utilizava o Spotted para publicação e divulgação de coisas do departamento da universidade. E já o entrevistado 1, ele afirmou que a universidade já teve que ir a público se explicar sobre uma discussão que iniciou dentro da rede social. E isso é uma influência da comunicação informal sobre a formal. Isso acabou gerando a categoria analítica, gerindo interação universidade-estudantes. Através das pesquisas, a gente também descobriu que algo interessante que é quando os candidatos, as equipes dos candidatos a reitor, eles também acompanhavam o perfil do Spotted para saber a opinião dos alunos sobre o tema, demonstrando que a organização ela tem ciência do que ocorre no mundo digital. Com a pesquisa, nós buscamos compreender, então, essa gestão da visibilidade na rede social. Essa gestão ela ocorre com o uso de múltiplas plataformas, como o Google Forms e o Instagram. A gente demonstrou empiricamente a importância e como a combinação de múltiplas plataformas transformam a gestão de comunicação sobre uma organização entre seus stakeholders. Inclusive, a própria organização que não tem controle sobre esse canal de comunicação, ela utiliza esses canais informais para monitorar e definir as suas operações, como o caso que a universidade teve que se manifestar em relação a uma discussão que iniciou dentro do Spotted, e os servidores da universidade que falaram que acompanham o Spotted em época de eleição para candidato a reitor. O caso que estudamos, ele demonstra que as redes sociais e nesse ambiente digital, elas permitem aos usuários agirem de forma paralela com o controle da sua visibilidade e invisibilidade de aspectos relacionados à organização. Nesse caso, o controle da visibilidade ele não é da organização, pois ela é apenas uma telespectadora, produzindo inferências e interpretações do que é produzido nas redes. Dois pontos relevantes para o estudo sobre social media affordance que a gente extraiu da nossa pesquisa. O primeiro é a relevância da interpretação e a utilização de ferramentas que podem ser combinadas para a necessidade e objetivos de seus usuários. O segundo é a gestão da visibilidade e invisibilidade nas mídias sociais sobre a organização que precisa desenvolver novas práticas como audiência, ou seja, como uma telespectadora de suas próprias relações e conteúdos a seu respeito. Por fim, o nosso estudo ele contribui para as pesquisas de gestão em mídias sociais pelas organizações, que ocorre dentro de um ambiente digital que é complexo e multiplataformizado,
que empodera diferentes stakeholders a se manifestarem de formas variadas. Essas foram as referências bibliográficas citadas nessa apresentação. Muito obrigada. Perfeito. Vanessa, se puderes dar continuidade ao segundo. A gente vai passar todos na ordem e depois faz a discussão? Isso, vai ser passar por cada um deles, depois eu vou chamar eles individualmente para discussão. Ah, tá. O próximo é liderança e os comportamentos de ocultação e acumulação do conhecimento. Uma revisão sistemática. Tá preso na tela do primeiro. Deixa eu voltar aqui para a tela do Eu segundo. prefiro assim, gente, para depois a gente ter uma discussão mais fluida e não ficar parando para fazer a gravação. Minutinho. Consegui fechar o outro. Bom dia, meu nome é Raquel, eu faço doutorado em administração na PUC Rio e esse trabalho foi feito em conjunto com a professora e doutora Flávia Cavazotti, também da PUC. Se trata de uma revisão sistemática da literatura em liderança e os comportamentos de ocultação e acumulação do conhecimento. Os objetivos do estudo: realizar uma revisão sistemática da literatura acadêmica sobre a influência da liderança nos comportamentos de ocultação e acumulação do conhecimento. Questão relevante: como a liderança se relaciona com tais comportamentos indesejáveis de retenção do conhecimento. Então é importante a gente destacar que a gente está tratando aqui de dois comportamentos indesejáveis, né? Da acumulação e a ocultação, né? Que prejudicariam a partilha do conhecimento, né? dos funcionários. A relevância prática, que a gente traz algumas citações para reforçar a importância prática, que já existiam mapeadas na literatura. Apesar do empenho das organizações na promoção de práticas relacionadas ao compartilhamento do conhecimento, esse objetivo tem sido pouco alcançado, devido à falta de disposição dos funcionários. O compartilhamento do conhecimento seria imprescindível no ambiente organizacional saudável, mas é tido como uma prática de difícil execução para a maioria das organizações. Algumas consequências do não compartilhamento do conhecimento seriam as restrições à inovação, aumento dos custos pela duplicidade do conhecimento e impactos negativos nos resultados das organizações. A relevância teórica. Bom, a relevância teórica desse trabalho, dessa revisão, seria melhor compreender os estilos de liderança que mais influenciam a ocorrência dos comportamentos de ocultação e acumulação do conhecimento, assim como os antecedentes desses comportamentos. Então, essa relevância teórica foi trazida da literatura. A fundamentação teórica desse trabalho, ela traz não só esses comportamentos de ocultação e acumulação, mas também as lideranças que nós vamos fazer o recorte. Mas a título dessa apresentação, a gente vai apenas abordar a ocultação do conhecimento e a acumulação, que são os dois construtos mais recentes, né? Podemos dizer assim. Então, o construto da ocultação do conhecimento, ele foi primeiramente nomeado por Connolly e colaboradores, e seria uma tentativa de um indivíduo guardar para si o conhecimento que foi solicitado por outra pessoa. As possíveis causas também, algumas já foram mapeadas, né, pela literatura, eu trouxe aqui 3, seria o fenômeno do ostracismo no trabalho, o senso de propriedade psicológica do conhecimento, né, do funcionário, a psychological ownership e a falta de confiança nos colegas. Já a acumulação do conhecimento, ela é a retenção deliberada do conhecimento que se acredita poder ser de interesse dos outros, mas que não foi solicitado. O funcionário apenas não se sente, não tem vontade de compartilhar aquele conhecimento. O método que a gente utilizou, né, para a revisão sistemática, a gente se apoiou nas recomendações PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Nós utilizamos como estratégia de busca as duas bases de dados Scopus e Web of Science,
Utilizamos 3 descritores: Leadership, Knowledge Hiding e Knowledge Herding. As categorias que nós utilizamos, nós colocamos aqui, né, nas duas bases. O recorte temporal foi de 10 anos retroativos. O critério de inclusão, apenas artigos disponíveis na íntegra, publicados em periódicos na língua inglesa. Como critério de exclusão, a gente utilizou 3 etapas de análise de aderência. Primeira leitura do título, depois do resumo e depois do texto integral. Os estilos de liderança selecionados, nós fizemos um recorte para 8 estilos que nós trabalhamos: a carismática, transacional, transformacional, Leader Member Exchange Theory, ética, autêntica, servidora e déspota. Aqui está um diagrama esquemático, né, de como a gente procedeu na nossa busca e seleção dos artigos finais, né, da amostra. Então, primeiramente, nós conseguimos identificar 58 artigos. Desses 58, 19 seriam duplicados, então nós excluímos por duplicidade 19. Depois, 21 artigos foram excluídos após a leitura dos títulos e resumos. Nós ficamos com um total de 18 artigos que nós lemos na íntegra. Desses 18, 5 artigos nós excluímos após a leitura completa, por não se tratarem de estilos de lideranças que nós tínhamos determinados como recorte. E ficamos com 13 artigos finais para a amostra. Análise dos resultados. A abordagem metodológica quantitativa foi encontrada na quase totalidade, com exceção de um artigo teórico. Os países foram basicamente asiáticos dos nossos trabalhos, com exceção de um artigo que foi da Holanda, né? Aqui nesse quadrinho a gente traz os estilos de liderança e os comportamentos de ocultação e acumulação. A gente vê que a liderança ética foi a mais frequente nos artigos, aparecendo em 5 dos 13 artigos. Depois nós temos a liderança servidora, a transformacional, a transacional e a transformacional, a transacional e a déspota, cada uma com um artigo, né? Nós juntamos um artigo que ele abordou a transacional e a transformacional, nós separamos, optamos por separar. Esse outro quadrinho, ele traz a função dos construtos nos artigos, né? Nos modelos dos artigos. Então, a gente pode ver que a liderança apareceu como variável independente em 8 dos 13 artigos, e como moderador em 5. Já o construto da ocultação e acumulação do conhecimento, eles foram tratados, né, foram tratados como variável dependente em 9 artigos, como variável independente em 1 e mediadora em 3. Então, a maioria das vezes eles apareceram como variável mesmo critério, né, como variável dependente. Evidências produzidas, lacunas e recomendações. Os 5 artigos que abordaram a liderança ética e os 3 artigos que abordaram a liderança servidora, eles mostraram o que já era esperado, né? Que era que a influência da liderança teria uma influência de reduzir a ocultação do conhecimento, então reduzir esses comportamentos indesejáveis. Então, observou-se, as hipóteses foram confirmadas. O perfil de liderança transacional e déspota, eles, no caso da nossa amostra, eles favoreceriam a ocultação do conhecimento, então eles teriam um efeito direto, né, impactando negativamente o desempenho. A gente teve também uma ambivalência, porque houve um artigo na nossa amostra que ele teve uma relação inversa, a liderança transacional, no caso, reduzindo a ocultação do conhecimento. Um único artigo associou a ocultação do conhecimento ao líder. Então, daí a necessidade de maior investigação empírica quanto à ocultação, quando a ocultação é um comportamento manifesto do líder. Bom, considerações finais. Os estudos tendem a abordar perspectivas positivas, partindo da premissa de que esses comportamentos minimizam a retenção do conhecimento. Ainda muito pouco se sabe sobre comportamentos de líderes que propiciam os comportamentos de retenção do conhecimento, bem como sobre a influência de fatores individuais e contextuais na retenção do conhecimento. Os artigos apontaram, na sua maioria, para a não possibilidade de generalizações dos resultados devido a terem sido realizados em apenas um único país e em um determinado contexto cultural. A respeito do design dos estudos, a pesquisa ainda se encontra apoiada em desenhos tipicamente transversais, correlacionais e baseados numa única fonte de dados, o que aponta para a possibilidade de vieses oriundos do método comum, né? Bom, é isso. Eu agradeço a todos. Aqui estão os nossos contatos para possíveis dúvidas e sugestões. Muito obrigada. Dando continuidade, então, comunicação organizacional interna no contexto do teletrabalho híbrido, o caso de uma empresa pública.
pessoal, meu nome é Laís Silveira Santos, eu sou professora do curso de Administração Pública da UDESC, ESAG, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. E esse artigo foi escrito em parceria com o Nicolas Sabino. Na verdade, ele é a cabeça do artigo, porque é fruto do trabalho de conclusão de curso dele, que foi desenvolvido enquanto ele era estagiário de uma empresa pública aqui em Santa Catarina, que a gente colocou um nome fictício no artigo, mas é uma empresa pública aqui de Santa Catarina. E nós contamos com grande apoio também na elaboração desse artigo da professora Ana Paula Grilo Rodrigues, que é nossa parceira no curso de Administração Pública. Então, enquanto o Nicolas era estagiário nessa empresa pública, ele percebeu que a comunicação ela estava tendo um impacto muito grande no trabalho das pessoas, na convivência das pessoas e na agilidade dos processos. E a partir dessa inquietação surgiu a problemática dele, do trabalho de conclusão de curso, de estudar a comunicação interna no modelo de teletrabalho híbrido dentro dessa empresa pública. Então, antes da pandemia, a empresa só tinha a modalidade presencial, mas por conta da pandemia e do trabalho remoto, que ocorreu devido ao distanciamento social, a empresa percebeu as potencialidades e os aspectos positivos do trabalho remoto e adotou a modalidade de teletrabalho híbrido. Algumas pessoas, então, presencialmente, outras pessoas remotamente, à distância. Foi criada uma comissão para estudar como queria se configurar esse teletrabalho e agora já está em prática. Mas isso destacou ainda mais, deixou mais evidente ainda as questões de comunicação interna entre os setores e entre os trabalhadores. Então, a gente, a partir dessa problemática, dessa vivência, que era especialmente do Nicolas dentro dessa empresa pública, que é da área de tecnologia, a gente traduziu essa problemática com o objetivo geral de identificar e analisar a percepção dos trabalhadores e também da gestão da empresa sobre a comunicação organizacional interna. Aqui a gente colocou o nome fictício da empresa de governo e inovação. Como objetivos específicos, a gente identificou as práticas realizadas no que diz respeito à comunicação interna remota, identificamos problemas, dificuldades, realizamos um levantamento de boas práticas também que estão sendo realizadas para propor recomendações e melhorias e conseguir trazer dados e essa noção geral de como está a percepção dos trabalhadores da empresa para que os gestores consigam direcionar as suas estratégias. Como base teórica para a constituição desse trabalho, não vou me aprofundar nela, mas como base teórica, a gente trouxe a definição histórica de teletrabalho, de trabalho remoto, principalmente no Brasil, no contexto da administração pública, durante e pós-pandemia, as vantagens e desvantagens dessa modalidade de trabalho, e depois um novo ponto sobre a comunicação. O que é comunicação, entrando na comunicação organizacional e aí trazendo para o contexto da comunicação remota, que é a realidade dessa empresa pública. Falamos também de alguns mecanismos de comunicação. Como procedimentos metodológicos para atingir o objetivo geral e os específicos, a gente adotou então uma abordagem predominantemente qualitativa. Foi elaborado um questionário, mas esse questionário tinha perguntas abertas e fechadas, e a essência do nosso interesse estava principalmente nas perguntas abertas. O questionário foi aplicado em abril de 2024, então é bem recente, com todos os trabalhadores, todos receberam o questionário, que foi enviado via Google Forms, e tivemos uma taxa de retorno de 25% do quadro dos trabalhadores. Então, acreditamos que foi uma boa taxa de retorno, 98 respostas. Considerando que o Nicolas, ele era estagiário na empresa, no momento, a gente não pôde deixar de considerar essa presença dele lá. Então, também adotamos uma observação participante, que foi muito mais para identificar as práticas do que emitir análises. E foi realizada também uma entrevista, somente uma entrevista semi-estruturada, com uma gestora da área de pessoas e também coordenadora geral da Comissão Permanente de Trabalho Híbrido da empresa. A análise dos dados fechados, das perguntas fechadas, se deu por análise estatística simples, análise de frequência, e as perguntas abertas, qualitativas,
a gente realizou por meio de análise de conteúdo a partir de algumas categorias que vieram da nossa fundamentação teórica. Então, dando sequência para a análise da realidade estudada, a gente apresenta primeiro a percepção dos trabalhadores, dos respondentes, sobre o impacto do trabalho remoto na comunicação. E a grande maioria entendeu que está ok ou não houve impacto. Só um pouquinho mais de 15% que viu como negativo. Porém, eles não deixam de reconhecer que ainda existem situações que precisam avançar e melhorar. E um dos principais pontos é quanto à agilidade da comunicação e do uso das ferramentas de comunicação. Como dificuldades dessa comunicação remota, foram destacados, então, a pouca agilidade na resposta no modelo remoto de trabalho, pouca agilidade porque o timing das pessoas é diferente, né? Identificaram pessoas com dificuldade de utilização das tecnologias de comunicação, perceberam um excesso de reuniões e falta de objetividade nessas reuniões. Então, um excesso de reuniões, mas, por outro lado, dificuldade de agenda dos gestores para conversas de trabalho e a dificuldade no entendimento e compartilhamento de informações que a gente viu que vai para a linha da gestão do conhecimento. Como ferramentas de comunicação interna, que era um dos objetivos específicos, são muito utilizadas as ferramentas do Google mesmo, tanto do ponto de vista institucional como pessoal. E algo que a gente percebeu bem interessante é quanto uma expectativa de resposta. A literatura já tinha trazido que existe essa expectativa de resposta quando tu está realizando um trabalho. Isso apareceu nas nossas análises. E para lidar com essa expectativa de resposta, a empresa colocou como regras que o servidor precisa estar conectado durante algumas horas de trabalho e que ele tem um prazo para responder às comunicações, seja do chat institucional ou por e-mail. Então, sabe-se que você deverá ter uma resposta em determinado tempo. Nós levantamos também algumas boas práticas de comunicação na organização. Entre elas são o uso da plataforma do Google, a avaliação do trabalho que está sendo realizado remotamente a cada 3 meses, o uso da intranet e uma ferramenta de gestão de processos que tem ajudado no acompanhamento das atividades. Como recomendações, que nós pegamos sugestões dos trabalhadores e das boas práticas, um momento de socialização, que a gente chama de café com ideias, para que os setores consigam interagir e trocar ideias entre si sobre como tem melhorado a sua comunicação e logo a sua produtividade. Uma sala de reunião aberta no chat Google para que as pessoas consigam deixar ali as suas sugestões, para que consigam, se não estão presentes no Café com Ideias, mas que consigam participar dessa sala de reunião abertas, além de pequenas reuniões diárias, que são chamadas de daily, para que os envolvidos no setor consigam se ajustar, ter aquele alinhamento, sabe? Aquele ajuste fino do trabalho que está sendo realizado, além das práticas de feedback. E, rapidamente, como conclusões, a gente percebeu que as dificuldades na comunicação, elas estão muito mais associadas às próprias pessoas e à cultura que elas trazem, que elas têm dentro da organização, do que exatamente as ferramentas de comunicação. As ferramentas existem e estão disponíveis, mas é mais um processo das pessoas se adaptarem ao uso dessas ferramentas e fazer parte da cultura da empresa do que um problema de tecnologia. E aí a gente deixa como uma sugestão de trabalho futuro a relação entre cultura organizacional e comunicação no trabalho remoto. Muito obrigada pela atenção. Perfeito. E agora vamos para o último, né? Chicken Little, comportamento administrativo e tomada de decisão. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Etelvina Rodrigues Tavares Motti, aluna de mestrado em administração no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG. Estou aqui para apresentar o nosso artigo Chicken Little, comportamento administrativo e tomada de decisão, com base no desenho animado Chicken Little e na teoria de Herbert Simon.
A temática do trabalho é teórica. E assinam comigo o artigo Lilian Bambirra de Assis e Lívia Maria de Pádua Ribeiro, ambas professoras doutoras em administração pelo Cefet-MG. Então vamos lá? Bom, a estrutura do nosso artigo é composta de uma introdução, um referencial teórico, onde a gente vai abordar o papel da racionalidade no comportamento administrativo, a autoridade, comunicação. Depois nós passamos para a metodologia. Depois nós compilaremos o estudo e as cenas do filme. Por fim, as considerações finais e, a seguir, as referências. Ok? Em 1943, os estúdios Walt Disney produziram o desenho animado intitulado Chicken Little, cuja história se passa em um terreiro de uma fazenda, onde os personagens são aves, galo, galinha, galináceos. No desenho, tais personagens assumem postura humana, tal como numa sociedade organizada. Vinet e Goliot afirmam que para analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história. A seguir, o link desse desenho animado, de duração de aproximadamente 8 minutos. O desenho animado ele oferece uma perspectiva cativante sobre a conexão do comportamento humano e as decisões administrativas, alinhando-se aos princípios fundamentais do comportamento administrativo de Herbert Simon. Ao explorar tal conexão, este artigo contribui para uma compreensão mais ampla dos desafios e oportunidades enfrentados pelos tomadores de decisões em ambientes complexos e dinâmicos. Assim, justifica-se tal pesquisa como forma de demonstrar a inferência de conceitos científicos acerca do comportamento administrativo nos diversos tipos de organização e nos diversos contextos. O objetivo principal dessa pesquisa é a análise e verificação da aplicabilidade de alguns conceitos ensinados por Simon em determinadas cenas do desenho onde foram tomadas decisões sobre algum tipo de risco, num enfoque acadêmico, porém lúdico. De maneira despretensiosa, quiçá, proporciona aos discentes, investigadores, docentes, de forma didática, uma exemplificação lúdica da teoria da decisão, que contribuirá para a absorção, reflexão do tema, comportamento administrativo e tomada de decisão. A metodologia utilizada na elaboração deste artigo foi uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo, aplicando o método de análise fílmica de apresentação, o que facilita e simplifica a análise e compreensão dos aspectos subjetivos que são inviáveis quando é utilizada a pesquisa quantitativa. Ainda sobre a metodologia, Vounot e Goliot, em 1994, argumentam que, hoje em dia, a análise fílmica é, por vezes, requisitada por instituições escolares e universitárias em exames de final de curso, concurso da CAPES, licenciaturas, etc., de pesquisa, teses de mestrado. Simon explica que, apesar de todo o cuidado em atingir os objetivos organizacionais para se tomar uma decisão ótima, a racionalidade é limitada e que o conhecimento é fragmentado e não há como prever, imaginar, antecipar uma ocorrência, pois a realidade é diferente da imaginação e, em sendo assim, poucas alternativas são consideradas. Fazendo analogia ao desenho, racionalidade limitada e conhecimento fragmentado, nós temos essa figura. E na sequência, racionalidade limitada é realidade diferente da imaginação, nesse recorte dessa cena. Em seguida, nós temos o papel da autoridade numa organização, ao qual ela vai dirimir conflitos, ela vai delegar, ela vai centralizar toda a tomada de decisão. Por isso, a importância da autoridade. No nosso desenho, como autoridade,
nós temos a figura do Dr. Galo. Como terceiro e último princípio do comportamento administrativo, nós temos a comunicação. Simon argumenta que ela pode ser definida como um processo mediante o qual premissas decisórias são transmitidas de um membro da organização para o outro. Continua falando que ela pode ser formal ou informal. No caso do nosso desenho, a comunicação pode ser tratada como fake news, como boato. No nosso desenho, a raposa, no intuito de comer todo o galinheiro, todos os galináceos, ela inventa uma fake news e espalha boatos. Nestes recortes de cena, a gente pode ver a raposa espalhando os boatos. E como discussão, a gente tem a seguinte, duas premissas, A proposta de análise fílmica do desenho Chicken Little, à luz da teoria de Simon, fica evidente que os conceitos de autoridade, comunicação, comportamento administrativo, racionalidade limitada desempenham papéis significativos na narrativa e na dinâmica dos personagens. A análise efetuada dessa forma contribui significativa para o aprendizado, entendimento e fixação da teoria. E para concluir, verificamos os 3 princípios defendidos por Simon. E verificamos também que Chicken Little serve, além de entretenimento, a ilustração de uma teoria administrativa. E aqui são elencadas as referências. Fechou? Obrigada, Vanessa, pela exposição dos trabalhos. Consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo. Então, vou iniciar a discussão. Ótimo. Primeiro de tudo, me apresentando, Eu gosto de priorizar a apresentação dos trabalhos, simulando também uma sessão, como se fosse presencialmente. Mas eu sou a professora Camila Miller. Eu sou mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e também faço pós-doc na Universidade Atlas Educação, que é uma faculdade aqui do Sul. E quero agradecer, dizer que estou muito honrada de estar aqui com vocês. Fiz alguns comentários sobre cada um dos trabalhos, e agora a proposta é que eu comente, cada um deles e abra, para que os autores, se manifestem, e se mais alguém tiver, alguma consideração pelo trabalho, pode também, vou convidá-los a participar. Nós temos aí bastante tempo, de discussão até às 7 horas, mas também peço, que nós tentemos administrar o tempo, quem for se manifestar, fale de meio que controle o tempo, assim, para que todos possam ter chance, de expor seus posicionamentos, e já deixando, claro, de antemão, que eu vou disponibilizar, quem quiser, eu tenho as anotações aqui. Muitos dos comentários que eu faço são mais reflexões, a partir do que eu tive, da experiência e da literatura que vocês trouxeram. Vamos lá. Eu gostaria de chamar aqui quando a rede social toma o controle, a gestão da visibilidade na era da intermedialidade, que os autores que estão aqui inscritos, o Fernando Pinheiro Marques Viana, que eu acredito que está aqui na sala, e a professora Regina Martinello Lins, Vou fazer alguns comentários, assim. Gente, achei muito interessante, pesquisas em administração que trazem o ambiente virtual como uma manifestação do real, E esses conceitos que vocês trabalham, gestão da visibilidade, particularmente não conhecia, e achei muito interessante, porque de fato, nesse contexto de rede social que nós vivemos atualmente, nós temos uma certa gestão, nós temos uma gestão fluida entre visibilidade e invisibilidade, Por vezes eu quero ser visto, eu quero ser exposto, por outras eu me apego ao anonimato, E nós temos esses canais tão ricos de informações que são as redes sociais e que o trabalho mostra, uma fonte informal de informações, ao mesmo tempo são muito valiosas, Então, me fez pensar o quanto essa dinâmica
de relações virtuais atravessam o comportamento organizacional, quando eu quero saber esse papel dos stakeholders, quando eu quero saber como que a comunidade, né, a sociedade está vendo a minha atuação enquanto empresa. No caso da instituição, era uma universidade, né? Então, eu achei bem interessante, assim, parabenizo os autores por essa discussão, né? Me vem uma discussão em mente, assim, uma reflexão que vai um pouco ao encontro dos outros trabalhos, assim, que é a questão da gestão das informações, né? Gestão do conhecimento. Que, de fato, se tem algo ali que, ainda que informal, que está me trazendo informações sobre aquele contexto, né? Como gerir essas informações? Ou mesmo como analisar esses dados, né? Se é que também passa por uma questão de legitimação desses dados, né? Quem está dizendo que esses dados são válidos e o quanto que eu posso me apropriar dessas informações para conseguir, né, ter uma tomada de decisão para conseguir embasar minhas ações. Então a gente se depara com um virtual que está atravessando cada vez mais as nossas relações, né, trazendo personas, né, trazendo outras participações que são relevantes para a minha empresa e eu preciso estar preparado para isso, né, seja público e privado. E, e aí me lembrou também, né, essa interação nas redes sociais se torna uma fonte informal de informações, quase uma rádio peão, ou mesmo fazendo referência ao Simon, né, um veículo de comunicação informal que eu tenho ali, acabo tendo ali, mas que vai me trazer pontos muito, muito interessantes, né? E aí, sobre vocês, né, eu quero mais ouvi-los, né? Como surgiu essa ideia do artigo, que é bem específica, quando traz essa questão do perfil do Spotted? E se vocês têm algum grupo de pesquisas com metodologias e o campo é o virtual. E de antemão, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas eu recomendo para vocês o trabalho da professora Adriana Amaral, que é uma professora do PPG em Comunicação da Unip, da Universidade Paulista, que trabalha com métodos de pesquisa para a internet. Então, no nosso grupo de pesquisa da URGS, eu já tive o prazer de ouvi-la, e é bem interessante. Ela tem um livro, né, que fala sobre esses métodos de pesquisa, e eu acredito que o trabalho dela possa ter algum tipo de literatura que vá fortalecer as discussões, né? Por isso eu queria saber de vocês, né, se esse campo internet é algo que vocês vêm desenvolvendo, como é que surgiu essa ideia, né? Porque eu acho que é um campo muito profícuo, né, de informações, e eu acho que essa interconexão com outros PPGs que trabalham, né, esse ambiente virtual poderia ser bem proveitosa para vocês. Então, convido aí os autores para falarem um pouquinho do trabalho. Estão me ouvindo? Muito Sim. obrigada, professora Camila. Agradeço as palavras. A gente ainda está trabalhando muito no texto. A gente, né, essa foi a primeira apresentação que a gente fez sobre o artigo e a gente, né, gosta muito de ter esse retorno para a gente saber como seguir a partir daqui, né? O professor Fernando é professor da instituição e ele trabalha, dá aula para os cursos de graduação. E em contato com os alunos, ele ficou sabendo desse perfil que os alunos denominam como Spotted e que lá é uma comunidade online aonde os alunos eles trocam ideias, eles utilizam mesmo como um canal informal para pedir informações da faculdade, para flerte, inclusive. Então, quando o professor olhou esse campo, ele viu que seria uma possibilidade de estudo, porque ele estuda plataformas digitais. Então, ele já vem um longo tempo estudando aplicativos, utilizando a internet como um campo de estudo. Eu anotei o nome da professora Adriana Amaral aqui para a gente dar uma olhada no que ela já vem estudando, né? Para a gente poder fazer essa troca de informações, porque realmente hoje a pesquisa na internet a gente não pode mais ignorar o que acontece no virtual, né? A gente vê que as nossas relações sociais elas estão muito conectadas com o que acontece no online.
Então, muitos fenômenos que a gente analisa no social, hoje eles têm reflexo no online e vice-versa, né? A gente vê que tem coisas que acontecem no virtual que tem reflexo do real também. Então, agradeço as palavras da professora. A gente não tem um grupo de pesquisa ainda nesse tema, a gente está pensando realmente em iniciar algo nesse sentido, porque eu sou aluna do mestrado e a minha dissertação de mestrado também vai utilizar a pesquisa online e o uso de redes sociais para divulgação de trabalho de profissionais autônomos, né? Então, a gente utiliza muito o virtual como base do nosso estudo também, não analisando apenas os indivíduos e o contexto que eles vivem, porque hoje o contexto do virtual também é importante, né? E eu gostei muito da apresentação dos outros colegas, eu achei extremamente interessante e acho que a gente pode relacionar muito com o tema que a gente trouxe aqui para discussão, que é essa questão de gestão de informação e de conhecimento, até a discussão sobre liderança, porque tudo isso perpassa de alguma forma pelo que está acontecendo no online, né? Então, eu agradeço muito as palavras da professora Camila e ficamos à disposição para maiores discussões. É o que eu digo, né? E outra provocação nesse sentido, Regina, será que os nossos métodos atuais, mais tradicionais, digamos assim, estão preparados para esse campo virtual que está atravessando, né, os nossos achados? Na oportunidade que eu conversei com a professora Adriana, foi numa reunião do nosso grupo de pesquisa, Casulo, né, Laboratórios de Estudos em Carreira e Sustentabilidade. É outra pegada que a gente tem na URGS. Mas nós pensamos em trazer pessoas que estavam pesquisando metodologias diversas. E aí bateu nessa, e o pessoal da comunicação, e ela é uma professora do PPG da comunicação. O pessoal da comunicação é uma área transversal à nossa, né, de alguma forma, mas eles estão anos-luz na nossa frente. Nesse sentido de pesquisa em redes sociais, porque é mais próximo deles, né? Então, para a pesquisa de vocês, me veio muito essa relação, acho que vocês vão encontrar. Eu senti que, pela forma da escrita de vocês mesmo, que vocês estavam com essa dificuldade de capturar o que vocês estavam vendo de uma forma metodológica forte. Então, acho que lá vocês vão encontrar. Tem que fazer esse caminho, ver se pode conversar. Quando essa professora ela apresentou, né, a pesquisa dela, foram para alunos de administração que estavam com os mesmos anseios que tu, Regina, assim, como que eu vou entrar nesse mundo, né? E outro real tá aí, o virtual é mais real do que eu gostei muito dessa colocação que vocês fazem, né? É, tem a questão de eu me exponho virtualmente que talvez eu não tenha coragem de fazer no mundo real, né? Na realidade. Então, é uma outra manifestação de comportamentos e olhada para o campo pro nosso campo, né, de comportamento organizacional. Como que a gente pode trazer isso? E essa foi uma sacada muito bacana de vocês, né, de trazer um campo inusitado, digamos assim, para se refletir sobre a nossa área, né, para se refletir sobre estudos organizacionais. É, achei muito bacana. Que tem mais alguma consideração, assim, mas te passo, né? Eu acho que a gente tem que trocar figurinhas. E eu convido, né, aos outros, se alguém tiver algum tipo de comentário, colocação também para sobre o teu trabalho, seja fique à vontade para comentar. Ah, e outra coisa, né? Os Explorer, eu achei muito a ideia do Explorer. Para mim, era só. Eu vejo muitos alunos fazendo, para mim era só porque era, né? Então, por isso também que eu te perguntei, né? Tu colocas, né? Também paquera, mas eu achei assim, ó, genial o teu trabalho. Sabendo que é uma dissertação, que vai se tornar uma dissertação, também tem essa questão de nós propormos pesquisas inovadoras na nossa área. Fugir um pouco sabe, do que é esperado. Então, tu tens aí um bom encaminhamento. Acho que se tu pretende seguir, acho que estás muito bem amparada e vai ser uma desbravadora de campo aí, se daqui a pouco quiser dar continuidade no doutorado, alguma coisa nesse sentido, acho que tens aí uma excelente oportunidade de exploração metodológica, né, principalmente.
Fechou? Alguém quer comentar? Queres comentar, Regina? Então, Eu, parabéns gos- mesmo. eu gostaria de fazer um comentário. Uhum. É, até compartilhando um pouco, né? Eu tive um projeto, na verdade, foi de um aluno meu, eu oriento na graduação, né? E ele foi até premiado no congresso, a gente apresentou esse ano, e foi algo muito parecido, até para ver se eu te dá outras ideias, né? Porque, na verdade, o que ele fez foi pegar o LinkedIn de uma empresa de alimentos, fez a coleta de um ano, e a gente acabou saindo no final com vários recortes, porque a gente começou a trabalhar aquele conteúdo, né? A gente colocou todo o conteúdo que eu imagino que você tem, até porque você diz ali uma quantidade grande de postagens, a gente colocou no Atlas TI e fomos fazendo diversas categorizações. Então, assim, no final a gente tem quase uns 4 trabalhos, né? Com recortes diferentes. Então, assim, não sei se vocês pensaram nisso, se está no radar de vocês trabalhar isso, mas eu imagino que se vocês têm aquela quantidade, que acho que é mais de 200 postagens, imagino que vocês têm um material muito rico aí, uma base de dados já coletada, que pode, inclusive, gerar outros trabalhos. Né? Então, a gente fez análise dos comentários, a gente agrupou por temas como ambiental, cultura organizacional. Então, assim, a gente conseguiu fazer vários recortes de uma mesma base de dados, né? Então, de repente, fica aí como sugestão, de repente, para vocês darem uma olhada, porque pode ser que tenha aí muitos outros trabalhos aí que possa sair dessa coleta que vocês já fizeram. Ah, é Sim, pessoal. verdade, professora Vanessa, a gente continuou coletando, mesmo depois de finalizar o artigo, a gente sempre surgindo informações novas, a gente continuou coletando dados e a gente ainda está fazendo entrevista com alguns alunos sobre isso. Então, a gente vê que não é só essa questão de gestão de visibilidade, né? Que esse foi o artigo inicial que a gente conseguiu fazer, mas que realmente os dados coletados são muito ricos e a gente pode fazer outros trabalhos além desse primeiro inicial que a gente conseguiu elaborar. E realmente é um campo muito fértil hoje para a gente conseguir. Os dados estão aí, a gente vê que o online ele gera muitos dados. Então a gente vê que é um campo ainda muito inexplorado na nossa área, né? Há poucas pesquisas em relação a isso, mas que é algo que a gente pode ainda se aprofundar mais para frente. Muito bom. Se não tem nenhuma mãozinha levantada, né, Vanessa? Vou dar Não, nenhum. continuidade aqui, mas adorei as tuas colocações. É isso, né? A internet é um campo super profícuo. Então, assim, tem chão. E sobre vamos então dar continuidade, né? Já sobre a nossa revisão sistemática, liderança e comportamentos de ocultação e acumulação do conhecimento, da professora Flávia Cavazzotti e Raquel Moraes. Inclusive, eu adoro as pesquisas da PUC-Rio, né? Sou uma fã de vocês, acho as pesquisas muito boas de lá. E essa não foi diferente. Eu adorei ler essa revisão sistemática, com temas, interlocução de temas tão interessantes. Acredito que é um trabalho bem completo. Eu achei que ele tem uma boa construção argumentativa, está muito bem escrito, né? Eu vi que gostei da apresentação dos resultados, vocês fizeram um super recorte. E a revisão sistemática, ela sempre tem que ter algo a mais, né? Eu sempre digo, uma revisão sistemática que se destaca, ela não tem que ser um mero resumo dos achados, né? Como a gente vê algumas. Ela tem que trazer esse tipo de discussão que tu trouxeste de estilos, né, trazendo interlocuções entre as funções dos construtos, trazendo ali uma discussão sobre as hipóteses, né, o que que tem nessa relação de liderança, né, dentro dessas questões. E eu faço uma consideração, né, não sei se os outros professores aqui concordam comigo, mas eu vejo que tem uma carência na literatura brasileira em estudos recentes que apresentem pontos de partida para aprofundar as relações liderados, né, as próprias discussões de liderança. E me parece muito necessária uma discussão da literatura tal como vocês apresentam, né, que apresenta muito informativa, apresenta relações entre os construtos, apresenta caminhos de discussão. E eu vejo que a principal contribuição do teu estudo também é que abre espaço para estudos
qualitativos para investigar em profundidade essas relações, né? E vocês trazem essas discussões, né? Traz um espaço muito promissor para discussão da liderança transformacional e moral, né? A questão da gestão do conhecimento, assim, eu achei uma sacada muito interessante. Principalmente que eu gostaria de destacar, né, são os termos que vocês escolheram, assim, os conceitos, e eu confesso que eu não conhecia, tá, os conceitos de ocultação e acumulação de conhecimento, em relação, trabalhados dessa forma, né, eu entendo que seria uma questão de gestão do conhecimento, mas eu gostei bastante, mas se vê que há uma escassez pela própria revisão da literatura de vocês, né, e eu É. tenho muita, me parece que vocês colocam alguns pingos nos is, né? Dão nome, como a gente fala aqui no Sul, né? Dão nome aos bois para iniciar uma nova discussão. Então, gostei bastante, tá? Os meus alunos aqui querem estudar liderança, eles falam, trazem as dores que estão nesse texto. Ah, porque o líder não parece que me boicota, ou então o meu colega parece que me boicota, não quer passar. Então, como que a gente consegue acessar? Eu gostei dessa escolha de construtos. E essa pergunta vai para vocês, então, né? Da onde surgiu a ideia de trabalhar com essa temática? E como que vocês tiveram contato com esses conceitos? Porque a própria literatura demonstra, né, que não é uma denominação óbvia, assim, sabe? E outra pergunta é qual é o status do artigo, se ele já está encaminhado para publicação, porque eu vejo muito espaço para ele, né, principalmente em revistas nacionais, para ser encaminhado. Não sei em quantos anos, assim, como é que tá essa pesquisa de vocês, mas eu achei muito bom. O trabalho está bem redondinho, muito bacana. Agradeço pelas palavras, professora. Então, esse é meu primeiro ano de doutorado também na PUC, e esse foi o meu primeiro artigo no doutorado, porque eu fiz mestrado há 20 anos atrás. Eu trabalho numa empresa, eu trabalho no serviço público, e o interesse no caso do Banco Central, seria que eu estudasse gestão do conhecimento. Ponto. E eu comecei a ler alguns artigos ano passado para fazer o meu pré-projeto sobre gestão do conhecimento, e por acaso caiu na minha mão ocultação e knowledge hiding, knowledge hoarding, né? Um artigo até da Miriam Oliveira, que é da PUC Rio Grande do Sul, junto com o Instituto ISEG, Superior de Economia e Gestão em Lisboa. E ela escreve bastante, dá aula lá também. E eu comecei a ler uns 5 artigos assim, interessantes somente sobre ocultação e acumulação do conhecimento. E acabei fazendo um pré-projeto sobre esse tema. E a professora Flávia Cavazotti é minha orientadora no mestrado, no doutorado, e ela é da área de liderança. Então ela falou, a gente tem que cruzar esses construtos com a liderança. E a gente viu que realmente não tinha, era, assim, bem escasso, né, esse cruzamento. E a gente acabou fazendo essa opção, né, para revisão sistemática. Acho, assim, o trabalho foi feito, ainda não submetemos apenas para o SEMEAD, né, obviamente. Eu acho que a gente tem várias ideias para melhorar, né, até mesmo na busca, assim, de palavra-chave e também seria interessante cruzar com as perspectivas de liderança não positivas, né? Porque ficou muito claro para a gente que o corpus, né, da liderança estudado na literatura acadêmica é muito visado para o lado positivo. Então, a gente vê recentemente uma pegada mais para se tentar abordar as perspectivas não positivas, né? Eu acho que seria interessante a gente aumentar esse recorte para essas lideranças que ficaram de fora, para essas perspectivas que ficaram de fora, para a gente ver qual é a relação do lado negativo, né, da liderança com os comportamentos que não são também positivos, né, que seriam indesejáveis, nesse caso, esses dois comportamentos. A sua outra pergunta, a sua segunda pergunta foi se a gente já encaminhou. Não, a gente encaminhou para o SEMEAD. A, a nossa colega Laísa aqui compartilhou que já tem uma chamada aberta, né, de trabalho. Eu pensei mesmo que nos termos daria para expandir um pouco mais, né? Sim. Mas eu acho que tem já
um artigo de referência muito interessante. Que é isso, essa interlocução de conceitos, é só tu ver os teus achados, né? Pouquíssimos. Essa interlocução de conceitos que dificulta, às vezes, nós até buscarmos uma teoria de liderança, né, para trabalhar. A gente vê muito estilos de liderança, perspectiva processual, ok, né, mas e as relações que a gente faz a partir desses construtos? Como é que eu posso trabalhar enquanto professores, né, trabalho na área de gestão de pessoas, vem muita demanda por estudos de liderança, muita demanda, e aí esse tipo de literatura informativa que eu entendo como informativo também, que nem tu falaste, né? Tá mostrando um outro lado da liderança, né? Então a gente tem, né? Pode nem sempre ter resultados positivos, pode daqui a pouco, né? Tem uma ambivalência. Agora não me lembro se vocês colocaram esse termo ou se eu que anotei aqui. Mas Colocamos. se tem uma ambivalência, né? Nessa relação. Achei muito interessante. Ah, legal. A gente também queria, assim, eu no caso, né, eu tenho interesse em cruzar também esses temas com teletrabalho, né? Não sei se é querer abraçar tudo ao mesmo tempo, mas é porque a gente que está no serviço público ou no setor privado, a gente está vivendo isso, né? Então, eu acho que é um contexto bem interessante de você trabalhar qualquer temática, né? Então, eu acho que e cai muito bem, né? Gestão do conhecimento. Tudo que você quiser relacionar com o teletrabalho cai bem, porque na verdade é um experimento novo, né, que a gente está vivendo. Então, Então, perfeito, vai até o encontro do. Acredito que até que é o é, próximo artigo que é, fala sobre. Eu percebo que esses artigos, embora sejam bem diferentes, eles se intercruzam, principalmente nessa discussão da gestão do conhecimento. Tem intercruzamentos aí muito bacanas, muito interessantes. Não sei se alguém mais tem alguma consideração para o trabalho. Eu tenho uma Tá? sugestão. Na verdade, você falou de cruzar isso com teletrabalho, mas na verdade, eu tive outra ideia quando eu li, que foi, na verdade, cruzar isso com tecnologia. Porque Uhum. até que ponto hoje eu consigo. Porque assim, explicar um pouquinho assim a minha visão, né? No passado, eu passei 20 anos no mercado, né? Então, assim, lá no passado, as pessoas aprendiam a fazer alguma coisa e falavam, isso aqui vai garantir meu trabalho. Então, não vou contar para ninguém como é que faz. E aí ela se sentia dona daquele conhecimento e ela escondia aquilo para garantir a posição dela. Mas à medida também que a tecnologia vai avançando, ela vai quebrando algumas dessas barreiras, tá certo? O conhecimento ele começa a ser disseminado de forma muito mais ampla, né? Hoje eu consigo entrar na internet e acessar um tutorial de uma ferramenta que de repente o meu colega falou que não tem tempo ali para parar para me explicar, porque de repente ele não quer compartilhar esse conhecimento. Eu tenho outras formas de ir atrás disso. Então, assim, talvez uma pimenta bem legal para isso é como a tecnologia, ela também ela interage com isso, né? Até que ponto ela faz com que ela permite com que, mesmo alguém ocultando esse conhecimento, você consiga achar outras formas, né, de conquistá-lo. Só, Legal. só Acho uma ideia. interessante mesmo. Não, muito bom. Excelente. O tema é bem interessante, abre portas para, né, para várias perspectivas. Muito obrigada. A liderança tem disso, né? Tão presente, tanta interlocução, e ainda assim eu posso estar enganada. A minha percepção de professora, e ainda assim parece que sempre falta alguma coisa quando a gente quer olhar no contexto nacional, principalmente, para, né, referenciar para os alunos, trazer algo diferente do que já existe. Aí vocês que pesquisam talvez possam, né, ter algum posicionamento diferente sobre isso. Mas eu tenho bastante dificuldade, assim. Tanto que agora abriram uma chamada, né? Quando se abre chamada, também estão se provocando esse pensar, né, em liderança de diversas formas. É isso? Bom, gostei bastante de ler. Geralmente, revisões sistemáticas, eu geralmente tenho altas expectativas, né, de pegar informação que me instigue, que agregue, então gostei bastante. Não é para menos, né?
tua instituição, tua orientadora. Estás muito bem encaminhada, Raquel. Ah, obrigada, professor. Uhum. E agora vamos lá para. Está me ouvindo ou travou? Estamos Tá ouvindo. ouvindo? Fechou. Eu tô aqui no campo, gente. Vida de professor é assim, né? Então, às vezes, pode ser que tá. É, vamos então para o nosso artigo 3, né? Tivemos até a deixa da professora Raquel. Comunicação organizacional interna no contexto de teletrabalho híbrido, caso de uma empresa pública. Temos Nicolas Sabino, Laís Silveira Santos e Ana Paula Rodrigues. E a Raquel trouxe já introduziu a discussão com o meu primeiro apontamento aqui, né? Que a discussão do teletrabalho no serviço público não é uma discussão batida, é uma discussão, o teletrabalho é uma disrupção imensa e controversa no serviço público. Então, o trabalho de vocês, a introdução dele, ele traz essas provocações. É que o teletrabalho emergencial, na época do Covid, foi o estopim para se começar a mudar modos de gestão que já eram questionados de alguma forma, mas se teve o gostinho de, de experimentar e ver que poderia funcionar, né? Então, e agora é um tema central, é um tema controverso. A gente sabe, ali é um contexto seletista, né? A gente sabe que tem alguns concursos que estão vinculados às cidades, né? Então, como eu vou fazer esse teletrabalho? Se tem essas questões, tem várias, digamos, polêmicas em cima disso. E na administração pública também tem a questão do princípio, ao mesmo tempo, né? Na administração pública também tem a questão do princípio da eficiência, que vocês bem colocam, e a tecnologia pode, e muitas vezes, se bem administrada, é uma aliada, né? Poderia também tornar os processos mais ágeis, poderia, né, ter vários benefícios, porém, será que mesmo questionamento, né? Talvez não estejamos preparados ainda para alcançar essa rapidez, essa agilidade, né? Que esse teletrabalho poderia nos proporcionar. E vocês trazem essa questão, né? Eu acho que é curioso, assim, os achados de vocês, que a maioria de vocês, ok, tem uma ambivalência ali, né? A tecnologia, ela pode facilitar, porém, ela acaba dificultando, justamente a partir daquilo que ela veio para facilitar, que seria uma agilidade nas interações. Então, a gente começa a ter esses atravessamentos de ruídos, né? Então, e quando se ouve ali a especialista, a gestora, né? Ela também traz uma posição contrária, porque os respondentes dizem, a tecnologia é positiva. Mas eu acho também, talvez tenha até rolado um enviesamento. Daqui a pouco eles dizem que não, aí vamos cortar o teletrabalho. Não está funcionando o teletrabalho. Vamos ter que cortar, né? Então, acho que tem várias questões aí muito interessantes. Quero ouvir um pouco de vocês, assim, é, o que eu penso do trabalho de vocês em termos de forma, né? Ele ficou ainda numa forma, talvez, ainda um pouco de TCC, acredito que tem que ter algum tipo de estruturação, mas acredito que vocês estejam nesse encaminhamento, né, de estruturar, é, de estruturar mais essa questão, mas a gente vê os caminhos delineados, né? Me veio muito também se vocês pretendem dar continuidade a essa pesquisa, entrevistar em profundidade também as equipes, né? Tentar ver uma outra perspectiva. A gente entende que no TCC às vezes não se tem o tempo adequado para conseguir acessar esses públicos, mas daqui a pouco, né, além da gestão, também entrar em profundidade na perspectiva dos grupos, né, dos funcionários, porque aí a gente consegue explorar o que poderia melhorar, né, o que poderia aperfeiçoar essas questões. E vocês têm também vocês levantam a questão novamente da gestão do conhecimento no teletrabalho. Então a gente otimiza tanto, mas e aí, né? O que a gente está perdendo nessa comunicação? E deixa eu ver. E é isso, né? O que eu tenho para falar para vocês seriam mais recomendações nesse sentido. Também gostaria de ouvi-los, né?
para saber em como anda o desdobramento desse artigo, se foi para frente. Eu acho que o tema é, como eu falei, vocês foram perspicazes de problematizar a questão do teletrabalho no serviço público. É a problematização central de vocês já começam tensionando ali. Então, eu vejo muito potencial, né, para desenvolvimentos, para encaminhamentos. Também, né, pensando em. Gosto das boas práticas que vocês colocam, mas eu penso que poderia se estender na estrutura para além do que vocês colocaram ali, como uma forma propositiva mais geral, né? Vocês trouxeram muito como estudo de caso, mas de repente boas práticas, né, de modo geral, não apenas o que a empresa faz, mas trazer referências da literatura, né, o que estão fazendo, porque me pareceu muito mais um achado de campo, né? Aí me corrijam assim, isso daria um embasamento super bacana. Você já tem lá, né, os achados e que a literatura está vendo sobre isso para corroborar e fortalecer, né? E aí ter de fato as boas práticas ali amarradinhas. Mas eu entendo que é um TCC, né, que está no processo de reformulação. Então, né, se a Laís quiser, vocês têm mais alguém aqui, se quiser comentar um pouquinho. Obrigada, professora Camila. Eu quero, antes de fazer alguns comentários, só dizer o quanto eu estou emocionada de trazer esse TCC aqui. Porque o meu primeiro trabalho publicado em evento, eu era aluna de graduação também, e a minha orientadora foi num evento apresentar meu TCC, porque na época, né, não consegui, e a minha orientadora foi. E hoje eu estou muito feliz que o Nicolas foi meu primeiro orientando. Eu estou nessa vida nova de professora desde o ano passado. Antes, tu também, então, estamos aí começando, né? Antes eu era, não, ainda sou técnica universitária na UFSC, na Federal aqui de Santa Catarina, e estou compartilhando essa trajetória, vida dupla de ser técnica e professora. Então, e lá na UFSC a gente faz teletrabalho, então entendo bastante das dificuldades, das emoções e dos avanços do teletrabalho, né? E no governo federal ainda, que a gente tem um programa de gestão de teletrabalho, mas estou feliz de trazer aqui o trabalho de um orientando, meu primeiro orientando, e ele está muito empolgado, mas infelizmente também não conseguiu participar, mas estou registrando tudo para passar para ele. Então, esse é um contexto que eu queria trazer para vocês, que é um trabalho de graduação, realmente. Eu digo que o trabalho do Nicolas é aquele simples, honesto, mas bem feitinho, sabe? Que não é um achado grandioso, mas ele foi muito honesto, aquela honestidade intelectual de fazer o trabalho. E a professora Camila comentou que está no formato de TCC ainda. Sim, aqui na UDESC a gente tem uma modalidade de TCC chamada consultoria. Ele prestou uma consultoria para essa empresa, que aqui entre nós vou falar que é o CIASC, que é uma empresa de tecnologia e inovação aqui de Santa Catarina, né? Ele era estagiário lá, tenho vários estudantes que são estagiários lá. Então, nesse formato de consultoria, eles têm que entregar um produto, enfim, um diagnóstico e uma intervenção. Por isso, as boas práticas, algumas recomendações. Então, ele ainda está nesse formato de TCC consultoria. Até uma dúvida que eu tinha, será que eu transformo agora em artigo tecnológico? Em vez de ser um artigo teórico empírico, será que ele não está com mais cara de artigo tecnológico? Porque a gente terminou o TCC, fizemos esse artigo, assim, essa adaptação para o evento, para discutir, e não demos mais encaminhamento. Então, a partir de agora, realmente que a gente vai encaminhar. Gostei muito, Camila, da tua sugestão de ampliar a literatura das boas práticas, porque aí a gente entrega uma contribuição, né? Não fica restrita ali. Anotei aqui, com certeza vai ser bacana. E considerando que a gente tem mais alunos que estão estagiando lá, gostaria muito que os próximos continuassem a pesquisa levando para a questão da cultura, porque isso pegou muito, a cultura organizacional deles impactando na comunicação. Eu achei que a gente ia bater mais na questão tecnológica quando começamos a pesquisa. E não foi o tecnológico, e sim o cultural que impactou na comunicação e o uso da tecnologia. E acho que o que a gente viu lá se estende para outras organizações, enquanto agora é trabalhadora da UFSC também, né, onde eu faço o teletrabalho, lá a gente enfrenta muitos dos desafios que eles estão vendo ali. Então, sim, nós podemos sair de um estudo de caso para trazer mais sugestões no sentido de comunicação em teletrabalho para a administração pública, né, não só para o caso que a gente estudou. Deixa eu ver.
Talvez futuramente falar de gestão do conhecimento também, mas assim, eu confesso que eu tô mais na cultura antes de ir para gestão do conhecimento. A cultura me incomoda um pouco mais. Acho que era isso. Agradeço os comentários e a chance de trazer o trabalho do Nicolas aqui. Nós temos outra professora, Ana Paula, também, que faz parte do artigo, que ela estuda psicologia organizacional, então ela é psicóloga de formação, então ela que deu esses olhares da cultura pra gente. Acho que seria isso. Muito bacana, eu super entendo esse sentimento da gente ter É um orgulho, o né? nosso é um orgulho. E assim, tá muito bacana. E eu adorei essa modalidade de consultoria. Vou te dizer que que eu lendo, sabendo que vocês colocam que é um trabalho de conclusão, e eu lendo ali, me veio assim, legal, com certeza, eu imaginei que ele fez uma entrega para a empresa que ele trabalhava, assim, eu Isso. achei isso. E por que não, né? Por isso que eu te sugeri, por que não trabalhar já esses dados, esses achados que vocês têm, que são super interessantes, principalmente em relação ao teletrabalho na administração pública, como eu falei, né? Nós estamos nos virando aqui. E o pessoal está gostando, e tem os seus problemas, mas também tem né, os outros lados. Esse olhar de cultura eu gostei bastante também, acho que é por aí, né, o quanto que eu estou receptivo para isso, porque parece que a gente foi empurrado, né? Fomos empurrados Fomos, né? na. Fomos literalmente empurrados e Fomos, aprendemos tendo que fazer na marra, né? O que talvez seja aprendemos até vivendo. bom, porque se isso não tô dizendo que a pandemia é boa, Deus o livre, mas se não Sim, tivesse tido esse momento de ruptura, talvez a gente ainda estivesse lá, né? Fazendo algumas coisas que a gente não faz hoje. vocês colocaram isso na introdução, assim, eu gostei dessa construção, foi isso que vocês falaram, gente, fomos empurrados. Agora a gente tem esse contexto. E aí? Né? Tem muitos benefícios que não estamos usufruindo cem por Aham. cento, né? Como que a gente consegue fazer esse alinhamento? Muito bacana. Obrigada. Obrigada, Laís. A professora Vanessa quer colocar algum apontamento? Alguém quer fazer alguma ponderação? Eu queria dar uma sugestão também. Eu acho que vocês fizeram um estudo de casa ali, que dá para sair ali no final com uma proposta ali de modelinho inicial. Como você diz que você tem outros alunos, de repente, um aluno que vier na sequência pode testar, tentar validar isso, e de repente aí em algum período vocês conseguem chegar aí até com um artigo mais robusto, né? Onde você consegue juntar aí esses alunos todos e fazer uma publicação interessante. Porque você já numerou alguns pontos ali, já dá para pensar num modelinho inicial. Então, aí daria para você depois partir para uma validação, né? Acho que pode ser uma boa ideia. E muito legal ver tua emoção. Eu entendo perfeitamente, porque eu nunca, não chorei no meu primeiro congresso, mas no primeiro aluno eu chorei que nem uma doida. Muito legal isso, parabéns. A gente fica babando, né? Babando do trabalho dos nossos filhos. É cria, né? É cria das cria, da cria. Muito bom, Esse muito legal. orgulho é mais legal quando a gente consegue algo pra gente, é legal, mas quando a gente consegue pelo trabalho dos alunos, eu acho que é muito mais emocionante, né? Novo sentimento desbloqueado. Muito bacana. Então tá. E vamos lá, para nós temos também uma primeira vez, né, da nossa ti- do trabalho Chicken Little, comportamento administrativo e tomada de decisão, da Marina Teovina, que está aqui pela primeira vez. E quero dizer, vou começar com os apontamentos, né? Te parabenizar pela iniciativa e proposição do artigo. Eu adorei essa questão de discutir a administração de forma lúdica. Eu sou professora no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, então eu tenho o desafio de dar aula para o médio, técnico e superior. E eu vejo muita dificuldade dos alunos do técnico, por exemplo, em enxergarem alguns conceitos que com adultos a gente trabalha mais facilmente. Então, eu sempre, essa estratégia de ferramentas lúdicas, abordagens lúdicas, análise fílmica enquanto produção de artigo, para que a gente possa repensar a nossa prática docente. E a administração, eu costumo dizer, a administração ela é muito pragmática, ela é muito empírica, porém, até apertar um parafuso foi teorizado, né? E às vezes é difícil para os alunos, até a nível de graduação, entender que nós temos esses conceitos
E o conceito é uma representação do que foi estudado e da própria realidade. Então, essa estratégia lúdica de enxergar a administração, trazendo também os nossos livros, dos nossos teóricos clássicos, né? O Herbert Simon, para pesquisar essas questões, ficou muito bacana. Eu penso que principalmente para os alunos do médio, assim, ou TE, na verdade, todos os grupos, tá? Mas eu, enquanto professora, eu sempre tento, em qualquer nível, buscar, às vezes eu mesma faço recortes de filmes para mostrar alguns conceitos, algumas dinâmicas, né? Então eu gostei bastante. Hoje em dia a gente tem um apelo também dos clássicos, né? As novas gerações gostam muito de coisas antigas, então trabalhar com um desenho antigo que tem uma representatividade, né? Que faz essa reflexão, eu acho que é bem interessante. E aí, eu não sei se vocês já tentaram publicar, como teria que dar os devidos aprimoramentos, né? Mas eu penso que tu tens um bom esqueleto para publicar como caso de ensino, né? Ver alguma caso de ensino, fazer as notas de ensino, daqui a pouco buscar outros teóricos semelhantes, né? Eu acredito que pode ser aplicado em salas de aula do médio técnico superior, e tendo esse aprimoramento, assim, está muito bem encaminhado. Tem até uma revista que eu particularmente gosto bastante, que é a RAEP, Revista de Administração, Ensino e Pesquisa. Pode dar uma olhada nos modelos que eles têm lá, de outros casos de ensino. Eu vejo que é muito bacana. A Vanessa colocou a GV Casos. A própria RAC, se eu não me engano, também tem. Então, vale dar uma procurada, né? E transformar em caso de ensino. Então, acho que tens aí um super potencial. E aí, né, seria esse meu apontamento, né, minha sugestão. E também queria saber da onde que surgiu a ideia de fazer uma análise fílmica, assim, se foi um trabalho de disciplina, né, como que veio essa ideia tão criativa aí que tu tiveste, né, de mobilizar esse filme, esse desenho, né? Ah, enfim, te ouvir um pouquinho sobre a proposta de parabenizar novamente. Ô, professor, eu fico assim feliz, tá? Porque a administração tem lá vai mais de 20 anos que eu fiz, só que eu troquei de área, hoje eu sou professora. Então, assim, eu saí da administração para a educação e transito hoje nos dois, né? Tanto na administração quanto na educação. Sou professora de educação básica, sou professora de matemática e senti a necessidade de, não, vou voltar a estudar. Eu tenho um potencial, estou com 58 anos, novinha, e eu vou voltar. E comecei no mestrado com né, a obtenção dos créditos, as disciplinas, e apaixonei pelo Simon, porque eu revivi tudo da administração através né, do comportamento administrativo do Simon. E achei muito interessante. E na minha sala de mestrado, eu tenho uma como é que é? Uma turma heterogênea. Então, eu tenho o pessoal do, do o engenheiro eletricista, o professor, que está fazendo administração, mestrado em administração. E eu senti, assim, a dificuldade deles de linkarem, sabe, a administração clássica no, no, com no mestrado. Eu sei, gente, e vai a disciplina, né, metodologia científica e tal. Eu falei assim, gente, vou fazer uma análise fílmica. E no grupo da família, um tio meu manda esse desenho, assim, o meu tio tem 70 e tantos anos, é médico, eu falei assim, gente, que o tio colocou isso aqui? E eu assisti, quando eu assisti, eu estava, né, no meio da coisa, eu falei assim, comportamento administrativo, tomada de decisão, olha isso aqui. Foi aí que eu peguei só 3 tópicos do livro, porque eu poderia discorrer sobre lealdade, sobre, né, sobre muita coisa do Simon, e aí nasceu assim, naturalmente, sem pretensão, tá? Eu achei muito simplista em relação aos colegas, né? Mas, assim, foi uma primeira criação no mestrado. Tem e não tem a ver com o meu projeto, tá? Que o meu projeto ainda está sendo desenhado. Estou fazendo o segundo semestre, né, do mestrado, então nem fui qualificada ainda, não teve, né, não tive a qualificação. E é isso, eu achei fascinante, fascinante, em poder fazer uma análise lúdica
e levar para os meus colegas. Então foi daí que surgiu. Ficou muito bacana. Eu digo assim, talvez algumas pessoas aqui tenham experiência de dar aula em Instituto Federal ou algum outro lugar que te coloque em contato com públicos que nós não estamos acostumados. E esse tipo de público, ele te faz, eu digo assim, o que tu mais cresce, tu tem que pensar completamente diferente tudo aquilo que tu já viu. Não é só colocar um slide, né, para dar aula. Tem que sempre, eu digo assim, tem que sempre se reinventar e fazer. Então, assim, e eu digo mais, né? Tô falando do ensino médio, porém, os novos graduandos também para prender a atenção desse povo, vocês sabem, né? Tá cada vez mais difícil. Então, eu digo, esse teu experimentar de produzir uma análise fílmica, o quanto que tu terias a contribuir, né? Fazendo um relato de caso, um caso de ensino, disponibilizando. Tem campo aí para tu escrever. Se tu que és da educação, penso que vai ser um esforço interessante para ti, se sobrar tempo, né? Com a dissertação, melhorar, aprimorar esse trabalho, não te sinta diminuída, porque teu artigo ele salta aos olhos assim pela criatividade, pela proposta, como tu falaste, né? Aí simples, super, super bacana. Achei a proposta muito legal. Tanto que foi aprovado, Ares, né? Então não foi só eu que achei, né? Então, parabéns pela iniciativa, pela proposição, tá? Muito bacana. Eu que agradeço pela oportunidade e pelas palavras. Vanessa, queres colocar alguma questão? Você me trouxe assim uma memória afetiva, né? Eu sou engenheira também de formação e a primeira vez que eu fui fazer alguma coisa na área de administração foi uma aula de liderança e a professora ela propôs que a gente assistisse um filme que foi aquele Invictus, né? Que trata ali como Nelson Mandela usou ali o rugby para unir o país, né? E assim, achei muito legal. Não tinha visto nenhum trabalho ainda como a proposta que você fez, achei muito, muito legal. Propus para você a GV Casos porque é uma revista bastante amigável, bastante fácil de trabalhar. Eu até publiquei um artigo agora mês passado lá. Então, acho que tem espaço e é uma a RAC você precisaria relacionar com a DS, né? Eles não aceitam mais hoje nenhum caso que não tem alguma relação. Mas a RAEP, né, que você falou, é uma boa revista também, a REG, mas a GV Caso é uma revista bem amigável. Ela publica até casos de pessoal de graduação, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada aí com carinho. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela seu primeiro congresso. É uma menina ainda, então tem muito caminho pela frente, muito conhecimento aí, muita experiência também para compartilhar com seus alunos. Parabéns. Ô, Vanessa, muito obrigada pelo menina, viu? Remocei assim 50 anos. Muito obrigada, gente. Parabéns também. Só para lembrar, pessoal, não esqueçam de responder ali a avaliação, tá? Senão depois puxam a minha orelha. Uhum. Gente, então é isso, né? Fiquei muito feliz com a sessão e espero que vocês também. Gostei muito da parceria com a professora Vanessa, das contribuições das colegas. Acredito que foi bastante produtivo para todas, né? E fechamos no tempo certinho. E acho que a gente tem que fazer uma foto. Alguém que seja mais tecnológica que eu poderia fazer. Eu posso fazer um print, o que que vocês acham? Acho que sim, Aí só, eu ia tirar o print, mas eu não vou avisar, que daí todo mundo, né, se quiser se sorrir, ajeita. Por se favor, que depois a gente vai ajeita. postar. Tá, deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer o print, mas eu também tenho que me ajeitar. Então, já deixa eu deixar pronto aqui pra eu colocar. E tá todo mundo ajeitada? Um, Uhum. dois, três e... Foi um. Deixa eu só recortar aqui. Vou fazer mais um Confere pra bem se tá garantir. todo mundo bonita, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Tá todo mundo sorrindo. Ai, eu acho que a Tô Vanessa fechou nascendo os de novo. olhos. Não tem ó. Ó, Vamos lá, vamos mais um, mais um. Tá todo mundo bem? Aí, tá todo mundo de olho aberto, fechou. E como eu compartilho maravilha. com vocês
A gente Se poderia aproveitar o espaço e deixar nossos contatos. O que que vocês acham? Pode ser, se Até quiserem colocar, Tá aqui. colocamos aqui no chat, pode ser. tá ótimo. Eu vou colocar o meu telefone mesmo. Eu vou botar o meu aqui também, mas eu vou pegar o de vocês todas e mando a foto. Isso, por gentileza. Muito obrigada, Laís. Imagina. Tem que prestar contas para a universidade? Pois então, eu também, né? Que eu também tenho um momento de trabalho. Então, É foto isso, aqui. gente. Pegaste todos os contatos. Deixa eu ver. Pronto, eu bati foto para garantir. Falta alguém? Foi a Teovina, Raquel, Vanessa, Regina, Camila. Tá certo, né? Obrigada, Laís. Perfeito. Nada. Então, é isso, Vanessa. Declaro, né, encerrada a nossa sessão, né? E agradeço imensamente. Me coloco à disposição para a gente conversar, trocar ideias fora aqui do SEMEAD. Muito Vanessa, tem Valeu, obrigada, gente. pessoal. moderação? Fechou? Não, É só só isso. fechar? Muito obrigada. Parabéns, pessoal, pelos artigos. Tchau, tchau. Agradeço também. Tchau, tchau. Bom evento. Tchau, gente. Certinho, gente. Bom evento. Para Obrigada. vocês todos. Beijo. Beijo. Beijo.